Então, pessoal, não tem como a gente tentar entender a dentina madura na cavidade oral sem a gente entender como que essa dentina se formou. E o processo de formação da dentina a gente chama de dentinogênese. E nesse percurso que a gente vai ver agora da dentinogênese, tem muita coisa que a gente já trabalhou lá na odontogênese, um dos primeiros conteúdos que nós vimos. Mas vai ficar aqui a critério de lembrança, de lembrar vocês e acrescentando alguns dados agora, focando em cima da dentina, da formação dessa estrutura e principalmente da formação das células que darão origem, então, à dentina. E vocês sabem quem são essas células, nós já havíamos conversado. A dentina, ela vai se originar a partir dos odontoblastos. No entanto, se vocês bem lembram, os odontoblastos, eles surgem a partir do ectomesênquima. E só para lembrar vocês, pessoal, aqui a gente tem as fases do desenvolvimento, né, das fases da odontogênese, aonde aqui vocês estão vendo então a fase de botão e de capuz, onde a gente tinha intensa proliferação celular, e aqui vocês estão enxergando então as células do ectomesênquima que estão fazendo a sua condensação. Mas o que nos interessa agora é entender os odontoblastos. E para isso, a gente tem que lembrar especificamente da fase de campânula, que é essa fase que está aqui, ó, aonde vai ser iniciado o processo de diferenciação das células que estão lá na papila dentária, que são as células ectomesenquimais, aonde as células que estão próximas aqui, ó, ao epitélio interno do órgão do esmalte, vão ser estimuladas a se diferenciarem em odontoblastos. E isso de forma mais específica vai ser dado o start, né, o início da diferenciação dos odontoblastos a partir de alterações que acontecem lá no epitélio interno do órgão do esmalte. E essas regiões que vão começar a se alterar no epitélio interno do órgão do esmalte são as regiões que vão ser correspondentes posteriormente ao vértice das cúspides, aonde vai começar a cessar a proliferação celular desse epitélio interno do órgão do esmalte, iniciando a diferenciação dessas células, então, para que elas se tornem futuros pré-ameloblastos, e essa alteração, então, criando um rebote que leva ao início da diferenciação das células lá do ectomesênquima em odontoblastos. Isso a gente falando a nível de coroa. Quando a gente fala a nível da dentina da raiz, aí a gente ia lá para nossa aula de formação de raiz lá na odontogênese, onde a gente tinha a bainha epitelial de Hertwig se formando, proliferando e levando então à diferenciação dos odontoblastos na região radicular para que ele então pudesse formar a dentina nessa região. Como eu falei, isso só a título de lembrança, para localizar vocês dentro da odontogênese, o que nós vamos começar a falar agora. Então, essa imagem ela é bem ilustrativa, mostrando desde a célula ectomesenquimal aqui, que ainda não está diferenciada, até um odontoblasto já diferenciado. Vamos fazer esse percurso aí para ver o que acontece. Uma célula ectomesenquimal, então, em que ela ainda não está diferenciada, ela vai ter um núcleo dela bem central aqui, ó. O citoplasma dessa célula, que é essa região aqui, ele não precisa ser muito avantajado, muito grande, e nem a célula precisa ser muito grande. Por quê? Essa célula, nesse momento, está preocupada em se manter viva. Ela não está preocupada em produzir grandes quantidades de algum tipo de molécula, enfim. Ela não tem essa função nesse momento. Então, ela precisa ter uma quantidade de organelas e um desenvolvimento dessas organelas suficiente para mantê-la viva. E, portanto, o espaço necessário para acomodar essa quantidade de organelas e esse desenvolvimento de organelas é o suficiente, não precisa ser muito grande. A partir do momento em que as células do epitélio interno do órgão do esmalte, que estão representadas aqui para vocês, ó, elas começam o seu processo de induzir a diferenciação celular para elas próprias se converterem em pré-ameloblastos e para induzir a diferenciação das células ectomesenquimais
Em odontoblastos, essas células aqui do epitélio interno começam a liberar para esse espaço aqui, ó, moléculas que vão induzir a diferenciação da célula ectomesenquimal. Essas moléculas estão sendo representadas por esses pontos verdes aqui para vocês. E se vocês observam bem, esses pontos verdes, eles ficam, não digo confinados, mas eles ficam em grande concentração nessa região aqui, próximas às células do epitélio interno, né, já que são elas que estão secretando esse conteúdo aqui para a região do ectomesênquima. Aqui vocês veem que essas moléculas elas não estão presentes. Essa célula aqui ectomesenquimal, ela vai proliferar e ela vai gerar duas células filhas iguais a ela. No entanto, essa célula C aqui representada para vocês é uma célula que está sofrendo influência dessas moléculas sinalizadoras em verde aqui para vocês. Já a célula em E não está sofrendo esse estímulo ou não está sofrendo de forma tão intensa quanto o C, já que essas moléculas sinalizadoras estão em grande concentração nessa região aqui, ao contrário dessa parte, né, da papila dentária que vocês estão enxergando aqui. Então essas moléculas sinalizadoras começam a dizer para essa célula C aqui, olha, vamos diferenciar, né? Vamos começar o processo de diferenciação. E a célula C, então, começa a desenvolver mais as organelas relacionadas com o processo de síntese de proteína. Que organelas são essas? Complexo de Golgi, e aí vocês estão vendo o complexo de Golgi aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, que são organelas que vão atuar no processo de síntese de proteína e síntese de proteína para exportar fora da célula e constituir então a porção orgânica então da futura dentina. Essa célula, ela também vai ter que ter energia para fazer isso. Então as mitocôndrias são organelas que vão ser bem representativas nesse momento. Elas também vão aumentar de quantidade para conseguir aportar a atividade agora que essa célula C vai ter, produzindo a matriz orgânica da dentina. Mas se a gente tem as organelas se desenvolvendo, aumentando a sua estrutura e aumentando também a sua quantidade, é evidente que a gente vai ter que ter um citoplasma maior para conseguir comportá-la. Então o citoplasma começa a aumentar também de tamanho. E aí então a célula cada vez mais vai aumentando esse processo, cada vez mais aumentando o citoplasma até que ela se encontra completamente diferenciada em um odontoblasto. Aonde num odontoblasto maduro a gente vai encontrar complexo de Golgi, retículo endoplasmático bem desenvolvido, grandes quantidades de mitocôndria, a gente vai ter um citoplasma bastante extenso dessa célula. O odontoblasto ele tem como característica ser uma célula bem alongada, como vocês estão visualizando aqui. O núcleo dele passa a ser polarizado também, indo em direção oposta ao do epitélio interno do órgão do esmalte. Na realidade, já aqui, ó, uns pré-ameloblastos presentes, já estão mais altos aqui, né? E aí a gente tem, então, uma célula diferenciada. Se vocês observarem agora as células aqui representadas em G para vocês, elas são células que não sofreram o mesmo estímulo das células que estão aqui, tanto é que a forma delas é diferente, e elas permanecem num estado indiferenciado, que a gente fala. Elas não passaram por esse processo de diferenciação. Por que não? Porque elas estavam num ambiente onde as moléculas de sinalização da diferenciação não estavam presentes em grande quantidade, se é que estavam presentes. Então elas não tiveram esse estímulo aqui, ó, que as células do ectomesênquima que estavam nessa região e que se diferenciaram em odontoblastos tiveram. Então elas se mantêm em um estado indiferenciado. Então agora que a gente já compreendeu todo o processo que acontece desde uma célula ectomesenquimal até a conversão para um odontoblasto e qual é a característica dessas células, vamos entender como é que essa célula vai trabalhar agora. Então a primeira matriz orgânica que esse odontoblasto, que ainda é imaturo, né, no sentido da atividade que ele está exercendo, é a primeira vez que ele está fazendo uma matriz orgânica. Essa primeira matriz orgânica, então, que ele vai sintetizar, a gente chama de dentina do manto.
E essa dentina do manto, se vocês bem lembram, ela vai ter um importante papel no processo de finalização da diferenciação dos ameloblastos, convertendo então os pré-ameloblastos em ameloblastos, células secretoras de matriz orgânica do esmalte. Então, voltando aqui para o odontoblasto, quando a gente já tem ele num processo de diferenciação, como a gente estava visualizando no slide anterior, que era assim, nessa extremidade distal do odontoblasto, começa a haver então a secreção dos componentes da matriz orgânica da dentina. Então começa a aparecer nessa região, e aí eu vou mostrar para vocês essa microscopia que está aqui, ó. E só para que vocês se localizem no sentido da imagem, aqui vocês têm toda a porção distal do odontoblasto, ó. Tudo isso aqui é a porção distal, que é como se estivéssemos enxergando naquela imagem aqui em cima, essa região aqui, ó. E nessa região aqui, a gente tem então os pré-ameloblastos, que seria essa região que vocês estão visualizando. Então, essa região toda aqui entre os pré-ameloblastos e os odontoblastos seria correspondente a essa regiãozinha aqui que nós estamos visualizando. Nessa região aqui, por microscopia eletrônica, a gente consegue visualizar fibras de colágeno aqui, ó. Só que essas fibras de colágeno, nesse momento, elas se caracterizam por ser fibras muito mais espessas do que as fibras de colágeno que a gente visualiza lá numa dentina mais madura. Na realidade, essas fibras de colágeno que estão aqui, elas são constituídas grandemente por fibras do tipo 3 e não fibras do tipo 1, que é o que eu falei para vocês que é mais comumente encontrado na matriz orgânica. E essas fibras de colágeno, elas têm a característica de se encontrar paralelas ao longo eixo do odontoblasto. Então, se a gente fosse olhar aqui, o longo eixo do odontoblasto é esse aqui, ó. E realmente, essas fibras mais espessas, elas estão paralelas a esse longo eixo do odontoblasto. Se a gente fosse pensar isso lá na imagem, a gente tem o longo eixo do odontoblasto assim, é como se essas fibras, então, elas tivessem esse direcionamento aqui, ó. Se a gente olhar com um pouquinho mais de aproximação para essa região, essas fibras mais espessas, ó, elas estão se mostrando aqui para nós. E elas recebem um nome, elas são designadas de fibra de Von Korff. E essas fibras, muitas vezes, elas vão se localizar entre os próprios odontoblastos. Então, aqui vocês têm um prolongamento do odontoblasto e aqui vocês têm outro. E muitas vezes ele pode se localizar, então, entre esses odontoblastos. Se a gente fosse olhar lá na imagem que a gente estava visualizando antes, ele estaria localizado, então, como eu havia falado para vocês nessa região aqui. Também a gente percebe nessa primeira matriz orgânica que está sendo secretada por esses odontoblastos a presença de fibras de colágenos mais finas. E essas fibras de colágeno mais finas, elas vão tender a se posicionar de forma perpendicular ao longo eixo dos odontoblastos. Se a gente olhar aqui, esse aqui seria, de novo, né, para vocês, o longo eixo do odontoblasto. Então, é como se essas fibras menores de colágeno, elas estivessem dispostas nessa direção aqui, ó. Perpendicular, portanto, ao longo eixo do odontoblasto. E essas fibras, sim, são formadas por fibras de colágeno do tipo 1. Além dessa característica, então, de fibras colágenas espessas, paralelas ao longo eixo do odontoblasto, fibras de colágeno menos espessas, mais finas, orientadas perpendicular ao longo eixo dos odontoblastos, a gente também tem nessa fase a secreção pelos odontoblastos dessas vesículas da matriz que vocês estão visualizando aqui, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, elas estão sendo apontadas para vocês. E essas vesículas da matriz, elas são revestidas por membrana. E é ali que vai se dar o início do processo de mineralização, no interior dessas vesículas da matriz. E que são liberadas aqui nesse momento na formação da dentina do manto.
Nessa imagem aqui também está sendo representado para vocês a região da papila dentária. Aqui vocês têm os odontoblastos, aqui mostrando o prolongamento deles, ó. Aqui a presença das vesículas da matriz e aqui vocês têm então os pré-ameloblastos e aqui então os ameloblastos que já sofreram todo o seu processo de diferenciação. E conforme vai evoluindo esse processo de síntese dessa matriz orgânica da dentina que está sendo apresentado aqui nessa região, ó, o corpo do odontoblasto ele vai se deslocando cada vez mais em direção à papila dentária, indo para aquela futura polpa ali que vai se desenvolver. No entanto, por mais que ele vai se prolongando para dentro da papila, como vocês estão visualizando aqui, cada vez ele se aprofunda mais, ele vai deixando para trás um prolongamento aqui, ó, o seu prolongamento. E esse prolongamento, ele vai sendo envolvido, então, por uma pré-dentina, como vocês estão enxergando aqui, que é uma dentina não mineralizada, e com a futura dentina mineralizada, então, aqui na sua porção mais próxima, né, a região do futuro esmalte. Então, cada vez mais, e é isso que eu gostaria que fixasse nessa imagem para vocês, cada vez mais o corpo do odontoblasto ele vai se aprofundando para dentro da papila dentária e vai deixando esse prolongamento. E esse prolongamento depois é aquele prolongamento que a gente vai encontrar dentro do túbulo dentinário. E ao redor, então, desse prolongamento vai se estabelecendo a matriz orgânica que posteriormente, então, vai sendo mineralizada. E aí eu queria retomar um pouquinho a questão das vesículas da matriz. Nessa imagem aqui, ó, de uma forma mais limpa, né, a gente está enxergando a presença aqui dos processos, né, dos odontoblastos, aqui a gente está enxergando filamentos de colágeno e aqui a gente está enxergando as vesículas. E essas vesículas, no interior delas, como eu havia falado para vocês, é que vai começar o processo, então, de mineralização. Então, essas vesículas da matriz, elas vão criar um microambiente propício para o processo de mineralização, aonde aqui dentro dessa vesícula a gente vai encontrar componentes tais como a fosfatase alcalina, adenosina trifosfatase para o cálcio, proteoglicanas, metaloproteinases, todo o substrato para que se consiga iniciar a mineralização nessa região. E realmente, quando se olha a dentina em formação, se identifica dentro dessas vesículas, e eu vou pedir para vocês olharem aqui para o lado, ó, se identifica a presença de formação de cristais aqui dentro, né? Está sendo apontado aqui pela flechinha para vocês. E aqui mostrando toda a vesícula, né? Então, se vê que a mineralização realmente ela vai ser iniciada dentro dessas vesículas da matriz. E esses cristais que se formam aqui dentro, eles se assemelham muito a agulhas, né? E cada vez mais vai se formando uma densidade maior desses cristais, até que chega um determinado momento em que há a ruptura dessa membrana que envolve essa vesícula. Então esses cristais, eles ficam liberados para crescer cada vez mais, até formar massas maiores, né? E que vão aumentar continuamente até que elas começam então a se fusionar, se fundir, né, com outras vesículas presentes então em outras regiões. E aí se a gente vai para a imagem aqui ao lado, a gente percebe que a gente tem várias vesículas, né, em diferentes regiões e que esse processo então ele vai acontecer nessas diferentes vesículas, né, em que vai haver a deposição inicial de cristais aqui dentro dessa vesícula, até que há a ruptura da membrana, esses cristais eles continuam aumentando até que eles se encontram então com os cristais provenientes das outras vesículas vizinhas. Esse tipo de mineralização a gente encontra com maior frequência realmente na dentina do manto. É na dentina do manto em que essas vesículas elas são bem proeminentes. Lembrando, pessoal, que essas vesículas, e eu trago para vocês lá aquela imagem que a gente começou a trabalhar, elas foram secretadas, aqui estão as vesículas, né? Elas foram secretadas pelos odontoblastos lá no momento da formação da dentina do manto. E foram depositadas na matriz orgânica, então, para que pudesse acontecer essa mineralização, esse estágio da mineralização no momento adequado.
Então, quando a gente olha preparados histológicos, visualizando esse aspecto da mineralização, a gente consegue deflagrar dois tipos de processos. Um que a gente chama de mineralização linear e outro que a gente chama então de mineralização globular. Vocês já vão entender que aspecto é esse que a gente está visualizando. Só para vocês se encontrarem na imagem histológica, aqui ó, vocês estão vendo a dentina mineralizada, tudo isso aqui. Aqui, uma região mais clara, vocês estão vendo a pré-dentina e, portanto, uma porção orgânica que ainda não foi mineralizada. Aqui em OD, né, representado para vocês, vocês têm os odontoblastos, que estão secretando então a matriz orgânica. E aqui a região da polpa. Essas flechinhas que estão sendo apontadas para vocês é a frente de mineralização. Então a mineralização ela está indo no sentido exatamente da flecha, onde essa região aqui é a região de frente, é a região aonde está progredindo aquela mineralização. Na imagem ao lado são os mesmos elementos, ó. A dentina mineralizada, mais escurecida aqui para vocês. Aqui a gente tem mais, num tom mais claro, a gente tem a pré-dentina e aqui então os odontoblastos. E o que a gente enxerga quando voltamos lá na linear? Que a sensação que dá é que essa frente de mineralização aqui, ó, ela está evoluindo toda junta nessa direção aqui. E ela vai realmente, parece ser linear, né? Ela faz como se fosse uma linha aqui e parece que ela evolui, então, todas juntas nessa direção aqui, na direção da polpa. Já quando a gente vai para a mineralização globular, a gente enxerga aqui, ó, umas regiões circulares, ó, de mineralização. Não parece aquela linha que a gente enxerga na linear. Então, esse tipo de mineralização aqui, ela foi chamada de mineralização globular, porque se identifica essas estruturas circulares aqui, né? Esses focos de mineralização aqui, que não é tão linear como esse tipo de mineralização. Bom, Fernanda, qual é a diferença entre um e outro, né? Por que acontece um ou outro? Isso parece que está relacionado com a taxa de formação da dentina. Se eu preciso fazer uma dentina numa velocidade mais rápida, geralmente ela progride numa mineralização globular. Se ela consegue fazer de forma mais lenta, geralmente a gente vai ter no histológico uma mineralização mais linear. Então vai depender de se a dentina ela precisa ter uma progressão mais rápida ou mais lenta, seja por N processos que podem estar acontecendo. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho do processo de mineralização a partir das vesículas da matriz, né, que vão rompendo essas membranas e vai havendo o aumento gradativo dos cristais, os quais vão então se fusionando, né, formando uma dentina mineralizada. E aí eu gostaria então de retornar aonde a gente estava recém-depositando as nossas primeiras camadas ali de matriz orgânica. E essa primeira camada, então, de dentina, que acaba sendo depositada e que está em contato íntimo depois com o esmalte, e que corresponde aí em torno de 10 a 30 milímetros de espessura, é a dentina do manto. E como eu falava para vocês anteriormente, é uma dentina ainda como se o odontoblasto tivesse aprendendo a secretar a porção orgânica dessa matriz. Posteriormente a essa dentina do manto, posteriormente então a essa espessura de 10 a 30 milímetros, a gente começa a ter uma dentina que vai perpetuar sua característica ao longo então do resto da espessura dessa dentina, que é uma dentina que a gente chama de dentina circumpulpar. E essa dentina, ela vai ter na sua porção orgânica a presença de fibras colágenas de no máximo aí 50 nanômetros de diâmetro. Então a gente não vai ter mais aquelas espessas fibras de colágeno como nós tínhamos anteriormente lá na dentina do manto. E além disso, essas fibras colágenas, elas vão se orientar em torno do longo eixo dos túbulos dentinários. Essa dentina circumpulpar, portanto, ela vai corresponder à massiva quantidade de dentina que a gente vai ter na estrutura dentária.
E a dentina, pessoal, ela está em constante deposição. E isso eu não falo somente no momento do desenvolvimento da estrutura dentária. Os nossos dentes, por exemplo, eles estão depositando dentina e vão depositar dentina ao longo da nossa vida. Assim como as ondas do mar. A gente pode ter dias em que a gente pode ter ondas maiores, uma maior quantidade de ondas ou uma menor quantidade de ondas, mas elas estão sempre ali. A dentina de forma similar. Ela tem momentos em que há uma deposição maior ou menor, mas ela está sempre acontecendo. E se a gente pensar que a dentina, então, ela é produzida ao longo da vida, isso significa que a gente vai ter a presença de pré-dentina sempre, onde ela vai estar sempre interposta entre os odontoblastos, né, e aqui a região pulpar, e a dentina mineralizada que está aqui. A pré-dentina ela vai estar sempre lá, uma porção orgânica que ainda não foi mineralizada. No entanto, apesar da dentina ser depositada ao longo da vida, os pesquisadores começaram a ver que a dentina ela tinha diferenças, né? Então, uma dentina que ela é produzida lá no momento do desenvolvimento dentário até o momento da formação de sua raiz aqui, ó, então em toda a sua extensão, a dentina ela tinha algumas características muito sutis, diferentes do que aquela dentina que é produzida após a completa formação da estrutura dentária, né? Após a completa secreção da dentina, então formando coroa e região radicular. Então a dentina acabou sendo dividida em tipos. A gente tem a dentina que a gente chama então de dentina primária, que é aquela dentina que é secretada durante o desenvolvimento dentário, desde a formação coronária até a formação da raiz. E a partir do momento em que ocorre então a formação da raiz, ela passa a ser configurada como uma dentina secundária. A dentina secundária é aquela que vai ser formada ao longo, então, de toda a nossa vida pós formação completa da raiz. E a dentina secundária e primária, ela na verdade, em relação à constituição dela, no sentido das proporções orgânica, inorgânica, água, elas são iguais. O que muda um pouco em relação à dentina primária e secundária é uma leve mudança na direção dos túbulos dentinários. Além disso, outra diferença entre a dentina primária e secundária é que a dentina primária, ela é depositada, a porção orgânica dela, de uma forma um pouco mais homogênea, no sentido de toda a coroa e toda a raiz da estrutura dentária. Já a dentina secundária, ela também vai ser depositada ao longo de toda a superfície da dentina, mas ela tem uma concentração maior, maiores camadas de dentina são depositadas na região, no caso dos dentes posteriores, na região do teto da câmara pulpar e na região então de assoalho da câmara pulpar. Nos dentes anteriores vai haver uma maior deposição de dentina na face lingual, caso sejam os dentes inferiores, ou palatina dos dentes superiores. E na raiz, essa deposição ela vai se dar então de forma mais igualitária. Há uma alteraçãozinha em relação mais de coroa. Mas a dentina primária e secundária, por mais que ela aconteça em momentos diferentes da vida da estrutura dentária, né? E ela tem algumas singularidades em relação à deposição e em relação aos túbulos dentinários, que tem uma leve alteração na sua direção, ela possui a mesma constituição. E aí então existe um último tipo de dentina, que é uma dentina que a gente chama de terciária. Essa dentina terciária, então, é uma dentina que ela vai surgir a partir de uma estimulação, seja por meio de atrito, seja por uma cárie.
Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, esse dente que está sendo representado para vocês, né? Aonde está até escrito aqui atrição, né? Houve um atrito, então, seja por problemas oclusais, seja por qual problema for. Bom, e um dano nessa região aqui, pessoal, vai fazer com que a estrutura dentária ela tente se proteger e ela vai tentar proteger a sua porção que é mais vulnerável. E a sua porção mais vulnerável é aqui a região pulpar, né? Onde estaria a polpa aqui, né? Na tentativa de proteger a polpa, o único artifício, ou um dos únicos artifícios que a estrutura dentária tem, é tentar afastar a polpa da região da lesão. E o que vai acontecer nesse sentido? Vai haver uma deposição de dentina na região, então, que corresponderia ao local da polpa em que poderia haver uma injúria em função do que está acontecendo aqui. Então, há uma deposição de dentina nessa localidade aqui, mas é uma dentina que ela é diferente da dentina primária ou secundária. Quando essa lesão aqui, ela é uma lesão mais tênue, não tão agressiva e que permite uma resposta não tão imediata dos odontoblastos que estão aqui nessa região, o odontoblasto ele tem tempo para depositar numa velocidade maior do que uma dentina secundária, mas ele aumenta sua síntese de matriz orgânica e consegue então depositar dentina nessa região, tentando afastar o estímulo da região pulpar, que é então a região mais vulnerável da nossa estrutura dentária. Essa dentina a gente chama de dentina terciária, mas subdivide ela em uma dentina reacional, aonde essa dentina terciária reacional, ela é sintetizada por odontoblastos e ela tem sim uma estrutura irregular quando comparada com uma dentina secundária ou primária, aonde a irregularidade dela está no fato de as estruturas tubulares dela não serem tão ordenadas como a dentina secundária. Afinal de contas, se a gente for pensar, esse odontoblasto ele teve que sintetizar rapidamente essa matriz orgânica, uma mineralização rápida que possivelmente talvez prejudicaria essa estrutura mais ordenada que a gente enxerga então lá na dentina secundária. Mas e quando esse atrito ou quando essa indução aqui de lesão ela é mais abrupta? Ela faz com que a região pulpar tenha que se defender de uma forma mais rápida ainda. E nesse caso, acaba sendo formada uma dentina terciária que a gente subclassifica em reparativa. Essa dentina reparativa, a gente teve um estímulo de maior intensidade e isso obrigou as células que estão lá na polpa e que são células indiferenciadas a se diferenciar rapidamente para que possa ter uma demanda maior de produção de dentina. Só que essa dentina que se produz é uma dentina que pouco se assemelha àquela dentina secundária que a gente conhece. E essa ilustração aqui, ela é bem legal por isso, ela mostra a polpa, ela mostra a estrutura da dentina aqui tubular, ó, os túbulos dentinários aqui bem presentes e bem ordenados, e aqui a gente tem então a dentina reparativa, que é uma dentina que ela parece bem caótica, né? Ela não tem aqueles túbulos certinhos que a gente conhece. E a gente até, inclusive, muitas vezes, chama de um tecido tipo osteoide, porque ele se assemelha muito a um osso primário. E por que isso? Lembrem, as células elas precisaram se diferenciar de forma bastante rápida e elas tiveram que aprender rápido a produzir essa matriz orgânica e essa matriz orgânica sofreu um processo de mineralização. Essa pressa toda em fazer esse processo leva à formação, né, de uma dentina terciária reparativa mais desorganizada, né, e mais semelhante inclusive ao tecido ósseo primário, mas que faz a função que tem que fazer, que é afastar o estímulo da região mais vulnerável, que é a região pulpar. Então, esses são os tipos de dentina que a gente pode ter: dentina primária, dentina secundária e dentina terciária. E vocês vão ouvir muito isso ao longo do curso de odontologia.